senador Marcos Duval, do Podemos, foi acusado de traição pela base bolsonarista, né? Foi durante a madrugada, a noite dessa quarta-feira, madrugada de quinta-feira, em que ele, em um vídeo aí publicado nas redes sociais, acusa o presidente Jair Bolsonaro de tentá-lo convencer a dar um golpe de Estado. A Gabriela Vera está em Brasília, na capital federal, aqui no nosso telão, e tem mais informações já sobre como essas declarações do senador estão repercutindo por lá. Tudo bem, Gabriela? Bom dia. Oi, Pedro, um ótimo dia para você, bom dia, Paty, para quem está por aqui na nossa companhia. Repercute e muito, viu, essas acusações, essas falas e até posicionamentos, né, do senador Marcos Duval. A expectativa para agora é exatamente essas novas denúncias, provas que ele disse que vai trazer com relação a uma tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de tentar convencê-lo ali de aplicar um golpe, né, no país. Então, essa é a expectativa para agora. Tudo isso está repercutindo bastante por aqui, exatamente pelo tom, né, que Marcos Duval usa. Marcos Duval, que sempre foi um aliado ali dessa atual oposição aqui no Congresso Nacional, oposição ao governo que foi eleito, né, mas ali aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais dele, inclusive, dá para perceber ali no comecinho, né, das publicações, que ele estava em um clima bem amistoso com algumas pessoas do PL, né, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, no plenário do Senado, no plenário da Câmara também. Então, tudo isso piorou no decorrer do dia, exatamente porque ele foi cumprimentar Rodrigo Pacheco, que saiu aqui vitorioso, né, das eleições para a presidência do Senado. Rodrigo Pacheco, que estava na disputa com Rogério Marinho, que era ex-ministro, que foi ministro, né, do governo Bolsonaro. Rogério Marinho foi cotado aí, teve um nome que cresceu durante essa disputa para a presidência do Senado, e ele foi flagrado, né, Marcos Duval foi flagrado aí abraçando, cumprimentando Rodrigo Pacheco. Isso não pegou muito bem para ele nas redes sociais. Ele recebeu muitas críticas, muitas acusações, falando que ele era traidor ali, traidor do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que ele não tinha votado em Rogério Marinho, como ele tinha falado que iria votar, e que sim tinha votado em Rodrigo Pacheco, até porque foi cumprimentá-lo, de acordo com esses posts, né, de acusação. Ele disse que isso era uma fake news, e depois disso as publicações ficaram ainda mais sérias, né? Principalmente com relação a essa denúncia de tentativa de golpe aí, que ele afirma que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou coagi-lo. A expectativa é que essas novas denúncias sejam feitas aí pelo Marcos Duval. Ele diz que vai apresentar novas provas também com relação a isso, tudo que ele falou. E outro ponto importante é que ele disse que irá renunciar ao cargo de senador. Toda a equipe dele foi pega de surpresa. Consegui conversar aqui com algumas pessoas que estão ali no gabinete, né, dele, e a expectativa é que tenha uma reunião, que aconteça uma reunião exatamente para que eles tentem convencer Marcos Duval de continuar, né, de fato, de não renunciar ao cargo. Mas nas redes sociais o que chama bastante atenção é esse desabafo de Marcos Duval, né? Eu pesquisei aqui a rede social dele, todos os posts, né? Inclusive até respostas que ele estava dando a comentários feitos nas redes sociais, nos posts que ele fez, e o que chama bastante atenção é esse desabafo dele, né? Falando que os eleitores dele não o mereciam o trabalho que ele vinha fazendo, que ele vinha desempenhando. Ele se justificou falando que foi ali parabenizar Rodrigo Pacheco exatamente porque eles são amigos aí há 4 anos. Falou que Pacheco o ajudou bastante na época mais grave da pandemia da Covid-19, enviando recursos para o Espírito Santo, estado, né,
dele, de Marcos Duval. Então, ele fez um gesto ali de gentileza mesmo ao parabenizar Rodrigo Pacheco. Isso tudo de acordo com Marcos Duval, e que isso não poderia ser interpretado como um apoio à candidatura, né, um apoio ali ao Pacheco na presidência, e que ele sim tinha votado em Rogério Marinho. Ele chegou a dizer exatamente que sairia aqui do Brasil, voltaria a trabalhar nos Estados Unidos, exatamente porque nesse período aí de trabalho à frente, né, aqui no Senado Federal, aliás, ele deixou de lado aí família, a filha dele, ele toca nesse ponto também, e que não estava valendo a pena todo o estresse, um quase infarto, enfim, o que chama bastante atenção é esse ponto aí de desabafo mesmo de Marcos Duval com relação a essas questões. E agora a expectativa é que essas provas, né, como ele disse que iria fazer, sejam apresentadas com relação a essa denúncia, né, de tentativa de coação do ex-presidente Jair Bolsonaro para aplicar um golpe, que essas provas sejam apresentadas, mais denúncias sejam feitas e exatamente as autoridades responsáveis certamente serão notificadas sobre essa denúncia feita por Marcos Duval. Gabi, ainda falando aí sobre o Senado, né? Há pouco a gente entrevistou aqui o senador Otto Alencar. Hoje a gente pode ter definições importantes dentro do Senado. Ontem a presidência do Senado e hoje definições em relação à mesa diretora, a presidência de comissões importantes no Senado. Qual que é a expectativa para isso? Porque, inclusive, circula a informação que a reeleição de Pacheco foi costurada também através do acerto de algumas dessas posições já, né? Exatamente. Quando há uma definição aqui no Congresso de uma forma geral, né, tanto Câmara quanto Senado, nada é por acaso. A gente brinca que tudo já vem sendo tratado, já vem sendo costurado, debatido, né, há muito tempo. E com relação à mesa diretora do Senado Federal, isso não seria diferente, né? Essa escolha vai acontecer aí ao longo desse dia, logo mais começa a sessão no Senado Federal, e a expectativa é que, de fato, esses aliados de Pacheco estejam ao lado dele, exatamente para saber ali como eles irão escolher as pautas, o que pautar, né, no Senado Federal, e como ficará decidida todas essas questões de trabalhos que acontecem aqui ao longo do ano. A expectativa, além disso, né, é que mais tarde seja lida uma carta do presidente Lula no plenário do Senado Federal, exatamente para uma carta aí destinada à abertura dos trabalhos. E aqui na Câmara dos Deputados, né, nesse dia posse e eleição, temos também a escolha da pessoa que estará à frente do Tribunal de Contas da União. Então é um dia que continua, né, com muitas articulações que não são feitas somente hoje, datas importantes para essas escolhas, mesa diretora, TCU, mas também que foram feitas já há bastante tempo, né? Nomes mais fortes surgem e as definições acontecem aí ao longo de toda esta quinta-feira, Pati. Muito bem, Gabriela Veras com a gente, direto de Brasília, capital federal. Qualquer nova informação, a Gabriela, estamos girando as principais notícias desta manhã para você.